Olá, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. Lógico, para falar, como toda a mídia nacional está comentando, sobre o coronavírus nacional e mundial. Mas hoje queremos fazer uma análise um pouquinho diferente, embora já tenha sido comentado por muitos por aí, mas o aspecto psicológico que isso está causando em toda a população. Para isso nós trouxemos o nosso coordenador do curso de Psicologia, o professor Felipe Biazus, que vai nos analisar um pouquinho esta nova realidade local. Vamos analisar localmente, porque nacionalmente e internacionalmente a gente está sabendo muitas informações. Professor, bem-vindo ao nosso programa novamente, né? Não gostaríamos de estar aqui para analisar esta realidade, esta situação, mas é importante se nós pudermos contribuir com o nosso telespectador com algumas informações importantes, porque afinal passaram-se 30 dias e não sabemos quanto mais ainda estaremos, digamos, entre aspas, confinados. E aí, professor, qual é a realidade? O quadro mudou, o aspecto, as análises, os assuntos, as pesquisas, os estudos feitos anteriormente mudaram muito na sua área? Bom, então, olá, né, Ademar, obrigado pelo convite de estar aqui novamente conversando com você e no Expressão Universitária. E sem dúvida, eu acho que é um momento diferente para todos nós, né, e que de alguma forma impacta, né, a subjetividade, né, e o desenvolvimento, né, da nossa vida como um todo. Então, emocionalmente, isso também tem alguma repercussão. Então, vamos conversar um pouco sobre esse assunto, tentando levar, né, de alguma forma, algumas ideias e algumas reflexões sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu sei que não existe receita pronta para isso também, mas que comportamentos a gente podia adotar individualmente e de forma familiar também dentro dessa realidade? Eu acho que você já inicia bem a sua pergunta, né, esclarecendo que não há uma prescrição, não há uma receita a seguir, né. O que se percebe é que na condição que a gente está vivendo, na necessidade de estar, né, confinado, como você usou a palavra, né, num isolamento, ou seja, cada um dentro dos limites da sua residência, né, isso faz com que a gente tenha que ficar em contato tanto com as pessoas com quem a gente mora, mas também com a gente mesmo por um tempo maior. Ou seja, com as nossas dificuldades, talvez com as nossas limitações, né? Então isso, de alguma forma, pode ser vivido de uma maneira não muito positiva por algumas pessoas. Então, a gente tem ouvido, né, e até mesmo acompanhado algumas situações de aumento, né, de casos de ansiedade, né, frente a essa situação. Então, prescrever um comportamento, como eu devo fazer, eu acho que já se fez tanto isso, né? Já se prescreveu, olha, aproveite o tempo para fazer uma leitura, aproveite o tempo para organizar a sua casa, mas já não tem mais o que organizar, né? Já organizamos várias vezes. Exatamente. Para quem até tem conseguido manter algum trabalho em home office, eu acho que isso favorece um pouco a esse tempo, né? Uma vez que você acaba concentrando algum tempo desse dia nas atividades que você desenvolve, mas de outra forma também você fica alijado daquilo que a sociedade, nós seres humanos, há muito tempo galgamos e buscamos, que é a ideia de liberdade. Então, de certa forma, você está tolhido dessa liberdade, né? Você tem algumas coisas que você não pode fazer. Primeiro que somos seres gregários e a nossa cultura é de chegar, bater nas costas, dar a mão, né? Enfim, conversar com as pessoas, e a gente está tendo que mudar um pouco esse comportamento por uma questão de prevenção, né? Prevenção em relação à nossa saúde. E o que, de certa forma, às vezes até a tentativa de estabelecer isso com humor, né? É uma maneira de tentar lidar com essas demandas que estão apresentando a nível social, né, e mundial, como você falava. Bom, além da sua tarefa, não é apenas ficar em casa, é ficar em casa e dar aula.
aulas virtuais. Como é que os alunos têm se comportado nesse aspecto? Eles relatam realmente situações diferentes, situações, não vem a hora de voltar para a sala de aula, afinal? Sim, eu acho que isso é um sentimento coletivo, né, de que todos desejamos retornar o mais breve possível às nossas rotinas, né? Para nós, humanos, é difícil a gente não ter minimamente algumas certezas. E nós estamos vivendo um momento de grande incerteza. Nós não sabemos até quando a gente vai ficar nessa condição, nós não sabemos quantas pessoas vão estar adoecidas, quantas pessoas vão precisar de atendimento médico, se a gente vai ter condição de acompanhar e dar esse atendimento às pessoas que necessitarem, enfim, né? Então todas essas incertezas são muito presentes e a gente gosta da regularidade, né? A gente gosta da rotina, por mais que às vezes a gente se queixe delas, a rotina ela é importante. Principalmente uma rotina que não seja dentro de casa, né, das nossas atividades cotidianas. Então, o que a gente observa é que sim, né, professores, alunos têm muita saudade do espaço da sala de aula, né, tem muita saudade desse contato, desse encontro, né, onde se desenvolvem os conteúdos, as atividades e constrói conhecimento. Por outro lado, eu também tenho observado que tanto os docentes quanto os discentes, né, tanto professores quanto alunos, têm se adaptado da melhor forma possível a essa realidade. Nós temos mantido as aulas síncronas, né, que são aulas que acontecem no mesmo horário da atividade de sala de aula normal, através de plataformas virtuais, como o Google Meet e outras plataformas, e há uma presença normal dos alunos, né, na sala, na sala virtual, a participação... Na sua sala de casa. Sim, na sua sala a partir de casa, né? Então, lógico que às vezes tem algumas intercorrências que estão fora do controle em relação à qualidade da conexão, até que tem se mantido bastante razoável, né? Mas às vezes tem essa dificuldade. Mas, por outro lado, assim, você vê o empenho, a dedicação, tanto dos professores quanto dos alunos, na realização de atividades, né? E a própria reinvenção e aprendizado de nós, professores, para desenvolver essas atividades, né? Então, isso é perceptível a dedicação de todos, né, nesse processo de tentar construir o conhecimento. Então, ontem, um exemplo pessoal, eu realizei um seminário, né? Um seminário que faz um debate. Então, nós tínhamos um texto prévio com a turma de Psicologia 2020, a turma nova, e os alunos participaram, né, de suas casas, trazendo as suas contribuições, os seus questionamentos, as suas ideias, né? A gente tem mesclado essas atividades de aulas expositivas e seminários e atividades dessa forma com algumas atividades online também na construção e resposta, né, de algumas questões, para favorecer também a orientação de estudo dos alunos, e eles têm feito de uma maneira muito positiva, assim, na sua grande maioria, têm se dedicado. Eu vejo que eles, acho que essa condição tem nos colocado também a desenvolver a autonomia, né? A autonomia do professor, mas a autonomia também do aluno no processo de construção do seu conhecimento, que é uma maneira também da gente enfrentar esse momento que a gente está distanciado. Professor, um aspecto que me parece bastante relevante, apareceram algumas necessidades especiais com relação à população como um todo, de vocês serem procurados, vocês professores ou até alunos ou diplomados, de pessoas que estão necessitando mesmo de atendimento? Se existe esse serviço, como contatar? Acho que é importante informar isso. Então, o Conselho Federal de Psicologia, ele editou, né, uma medida autorizando os profissionais de psicologia, mesmo aqueles que não atendiam online, né, que por um período de alguns dias, enfim, algumas semanas, pudesse realizar esses atendimentos online para favorecer, né, o serviço de atendimento psicológico às pessoas que necessitam e também aquelas pessoas que já estavam em atendimento, né? Então, nesse período, embora o atendimento em psicologia seja um serviço essencial, né, reconhecido nos decretos a nível de estado e município também, então a gente pode permanecer, né, recebendo os clientes nos consultórios, claro que guardadas todas as medidas de segurança, de sala arejada,
espaço entre os horários, né? E a questão do distanciamento do atendimento, ele já naturalmente ele acontece, mas também há novas procuras, né? No sentido de que algumas pessoas têm sentido esse momento, né? Justamente pelo fato de ter que estar mais em contato com as suas questões. E isso tem gerado, né, algumas repercussões, assim. Eu penso que não dá para a gente estabelecer, né, que esta condição tem gerado mais quadros de tal problema emocional. Mas eu penso que intensifica as questões pessoais de cada um, né? Às vezes pela dificuldade que nós temos de entrar em contato conosco. Quando tem alguma coisa que talvez não esteja bem, esta situação de incerteza também que está presente pode dificultar um pouco mais, né? Então, os profissionais da área da psicologia, pelo menos aqueles que eu conheço aqui em Erechim, têm feito, né, mantido seus atendimentos, tanto a nível de consultório presencial, quanto também atendimentos online. No caso da universidade, nós temos o Centro de Psicologia Aplicada, porém, como a universidade está fechada, o CPA também está fechado. Nós não estamos atendendo nem os pacientes que estavam em atendimento, né, e nem pacientes novos. A gente entende que também, por ser um espaço de formação dos nossos alunos, seria um pouco precoce nós colocarmos os atendimentos online para os alunos realizar, até por conta também de uma orientação do conselho, né, para os acompanhamentos. Então, o aluno que desenvolve as práticas de estágio em psicologia nas diferentes áreas, inclusive na área clínica, ele tem um acompanhamento de supervisão por professores, né, psicólogos com experiência na área. E não ficaria adequado também a normatização, né, uma vez que seriam atendimentos, os atendimentos online e supervisões também teriam que ser online. Então a gente preferiu não oferecer esse serviço nesse momento, né? Então logo a gente possa regressar, guardando todas as medidas de segurança também em relação à saúde, o CPA volta a funcionar e as pessoas podem buscar, né, no Centro de Psicologia Aplicada, junto ao Unicep, os atendimentos. A título de informação apenas de que, em princípio, as atividades na universidade estão suspensas até o dia 30. Existe alguma outra informação, alguma outra perspectiva mais alvissareira, professor? Por hora é o que a gente tem, né, como estabelecido pela reitoria, né, em atenção também ao decreto do Estado. Então, por hora, até dia 30, nós permanecemos com atividades presenciais canceladas, né? E as aulas as aulas das disciplinas teóricas, né? É bom esclarecer que as atividades de estágio, atividades práticas, elas vão ser retomadas. Então, provavelmente, haverá alguns ajustes de calendário acadêmico, né? Para que a gente consiga realizar 100% das ações, né, de formação em todos os cursos. Bom, eu volto de novo a um aspecto extremamente importante, que são as relações familiares. Sempre é importante, quando a gente fala em família, é pai, é mãe, é avô, é filho, é neto e por aí não. Não, as relações familiares, elas vão muito mais longe do que simplesmente aquele núcleo familiar. Mas sei de pessoas idosas, principalmente, que sentem muita saudade, muita vontade de estar com o seu sobrinho, com o seu tio, com o seu avô, com a sua avó. Estes estão realmente separados e por um bom tempo. Então, ainda bem que temos essa ferramenta virtual, que é o celular, que é o computador, que são as webs, aí as videoconferências. Se não tivéssemos isso, na sua opinião, estaríamos com mais problemas ainda? Eu não saberia te dizer, mas eu acho que é um bom recurso que a gente tem, e acredito que se não tivesse esse recurso, nós daríamos conta de alguma outra forma, né? Seja por uma ligação, seja por carta, né? De alguma maneira a gente chegaria ir lá na rua, até falar para o outro lado da cerca, exato, alguma coisa até os outros, né? Então, de fato, o que a gente observa, né, até em algumas notícias e matérias, né, que são veiculadas na mídia, de que os idosos
sim, né, eles estão tendo um cuidado, ou pelo menos devem ter um cuidado, essa é a orientação, e que nesse sentido as suas famílias devem, né, manter sim o contato, porque ele é importante, é fundamental para todos, mas por outros meios, né? E que bom que a gente tem hoje esses recursos. É lógico que nem todo mundo tem esses recursos também, né, Ademar? Então, eu acho que essa situação que nós estamos vivendo também deflagra, né, ou pelo menos provoca a gente a pensar na importância da solidariedade, na atenção às pessoas como um todo, como todos os seres humanos, né? Ontem eu li um texto do Harari, de um historiador. Ele escreveu Sapiens, Homo Deus e alguns outros livros muito interessantes, e ele fazia uma análise desse momento, né? Onde o mundo, o planeta, está colocado numa situação em que as escolhas que nós fizermos hoje vão ter repercussões amanhã, né? Vão ter grandes repercussões amanhã. Então, se nós pensarmos, por exemplo, nessa semana que passou, mais para o final da semana, foi anunciado em alguns estados, inclusive no nosso estado também, o controle e o monitoramento pelo celular, né? Então, o fato de você ter saído da sua casa e eu ter saído da minha casa para estar aqui no estúdio hoje, de alguma forma isso está informado, né, para o governo do estado que, bom, algumas pessoas não estão respeitando plenamente o isolamento. Bom, isso pode ser algo importante, pode ser algo bom, pode ser usado de maneira interessante, mas também qual vai ser o uso desse controle, né? Que é um controle, né? Então, qual vai ser o uso feito dessas informações, né? Então, são questões que, por vezes, a gente não para refletir, né? Mas que, bom, que uso será feito dessas tecnologias, desses controles, dessa maneira, né, de acompanhamento, né? Se espera que seja para um bem comum, coletivo, né? E essas são as escolhas, né, se nós vamos fazer ou não. Existem países que têm toda a produção de algumas, enfim, substâncias, né, para produção de medicamentos ou para produção de máscaras de proteção, que é o caso, nós dependemos muito da China. Qual vão ser, após essa situação pandêmica, como nós vamos reagir a isso, né? Nós vimos os valores, em função de, claro, está escasso, mas os valores de álcool gel, de máscaras, aumentarem muito por conta da procura, efeito do mercado, mas será que essa lógica ela vai permanecer? Né? Nós vamos permanecer da mesma forma? Né? Será que nós vamos regressar? Nós vamos voltar a um normal de antes ou nós vamos construir um novo normal? É uma outra forma. Então eu acho que a gente está colocado também numa condição de oportunidade muito grande diante dessa situação pandêmica. Oportunidade para definirmos como que nós vamos seguir, né, depois dela. Né? Como nós vamos seguir nas nossas relações, como nós vamos seguir no nosso mercado, como nós vamos seguir nas atividades que fazemos, como nós vamos seguir na indústria, né? Enfim, acho que é uma grande oportunidade, eu entendo a crise como uma grande oportunidade de reflexão e pensamento, né? E possibilidade de construir algo diferente. Seguindo nessa linha, professor, muitas pessoas têm comentado que nós certamente seremos melhores daqui para frente. Seremos mais compreensivos, mais tolerantes, será que um pouco mais inteligentes? Porque essa crise realmente nos mostrou que nós temos que ser criativos e proativos. É uma possibilidade. Existe, né? esta linha de pensamento que realmente nós seremos melhores? Bom, penso que é possível. Para algumas pessoas pode ser que sim, para outras pode ser que não, né? No sentido de que eu não vejo assim também a situação, é uma situação completamente diferente, que nós nunca vivenciamos, pelo menos numa história recente, né? Eu penso que nos falta, né, justamente uma mínima certeza. Eu acho que essa situação tem retornado, né, a valorização da ciência e do conhecimento, que nós, por algumas escolhas, tivemos que, viemos, né, ao longo do tempo,
perdendo muito financiamento na pesquisa, nós na universidade sabemos disso, né, e o quanto é importante a pesquisa de base, né, para o desenvolvimento do conhecimento e o enfrentamento dessas situações, hoje de uma pandemia em função de um vírus, né, mas para outras soluções também. Então, eu acredito que nós somos muito inteligentes, nós somos muito capazes, né, desde que a gente queira, né, fazer coisas com isso, né, utilizar essa nossa capacidade, a nossa inteligência, né, e também se isso é levado em consideração, no sentido de valorização, né, disso, financiamento, né, oferta. Professor, o senhor é mais qualificado do que eu e muitas outras pessoas para interpretar e para entender a importância e o nível de entendimento do nosso cérebro. O senhor acredita que isso irá contribuir para que nós exploremos melhor a nossa capacidade de vários aspectos, até do aspecto financeiro, porque muitas pessoas já estão enfrentando esse aspecto, e até entendendo que se fala muito nisso, que dinheiro não é tudo, bens também não é tudo, enfim, nós temos algo mais para contribuir para esse mundo ficar um pouquinho melhor, né? Eu vejo assim, Ademar, que talvez seja uma oportunidade que nós temos, né, de entrar em contato com a gente, com as nossas necessidades, reais necessidades. Eu entendo a importância do comércio, né, e o quanto talvez os lojistas e o comércio está passando por um momento complicado, mas ao mesmo tempo, o que a gente necessita, né, de fato, o que às vezes a gente esconde por trás, né, de um excesso de compra, né, que se faz, o que a gente quer maquiar, talvez, né. Então, eu vejo que é um momento de grande oportunidade, né, que muitas pessoas vão poder aproveitar, muitas não vão conseguir aproveitar, né, mas também estaremos aí, né, nas diferentes ciências, os diferentes profissionais, para auxiliar, né, na sequência, não digo retorno, que eu particularmente tenho pensado que não haverá um retorno, assim, então agora vamos voltar a ser como éramos, né? Eu acredito que vai haver algumas modificações, né? Pelo menos num curto espaço de tempo, né? É aquela história de quando você está na estrada e você vê um acidente, né? Nos próximos 10 quilômetros você anda mais devagar, você está atento, você está cuidadoso. Passou 10 quilômetros, você já está andando como você andava antes. Então, acredito que algumas coisas, sim, vão poder sofrer alguma alteração, pelo menos num momento mais breve, né? Mas, por outras coisas também, nós vamos retornar a fazer como a gente sempre fez, né? E seguir, porque tem um aspecto cultural. Muito embora o momento que a gente está passando de crise provoque grandes mudanças culturais, né? Não mudanças culturais, mas provoque situações que possibilitam e às vezes até ensejam, né, a necessidade de mudanças, né, culturais e consequentemente implica no sujeito, né? Mas não saberia te dizer se isso vai acontecer ou não, né? Não sou um visionário. Sim. Eu sou apenas um psicólogo, por enquanto. Exato. Então, eu acho que seguirei assim até o fim da vida. Então, um último recado, professor, é aquele recado que todo mundo está dando: fique em casa, quem puder ficar em casa, e quem precisar realmente sair de casa, só em extrema necessidade. Esse é o último recado, e conservando sempre aquele aspecto: olha, vamos ser tolerantes, vamos ter mais paciência, porque isso é um período. Se passaram só 30 dias e nós certamente teremos mais um período, talvez menos tolerantes, mas a abertura do mercado vai acontecer aos poucos. Então, eu via ontem, por exemplo, que nós vamos mais um período ainda de restrição social, para que até a gente não cometa asneiras daqui para frente. Eu acredito que sim, Ademar. Eu penso que o que a gente deve fazer é seguir a orientação, né, dos serviços da área da saúde, né, as orientações como a gente deve
seguir e cuidar-se, né? Em relação a aglomerações, em relação ao uso de álcool gel ou da lavagem das mãos, né? De lavar bem as mãos, enfim, o uso de máscara. Por hora, devemos permanecer em casa, né? Saindo o necessário, né? Dentro do necessário, mas seguir essa orientação, né? Que acho que é o que nos cabe, é o que nós temos. Essa é a realidade que nós temos, a realidade presente agora, né? Não nos cabe discutir se devemos ou não devemos fazer, se está certo ou se está errado, pelo menos não nesse momento, né? O que a gente tem para fazer é isso, então vamos fazer, né? Mas se não tivesse feito, vai vir isso. Mas se nós não tivesse parado, né, então seria... mas se tivesse parado mais tempo não daria. Então, a gente está meio que em cima da navalha, né? Exato. Então, eu acredito que tem sim um impacto esse isolamento, por uma vez que a gente não faz esse vírus circular, né? Mas também com o passar do tempo nós vamos precisar retornando às atividades. Não é possível permanecermos numa caverna, né, por uma vida inteira, né? Então, nós vamos retomar a vida lá fora, né? E essa retomada da vida lá fora, talvez num primeiro momento, vai necessitar de alguns cuidados, até que se tenha um tratamento para essa doença, até que se tenham as vacinas desenvolvidas, né? Mas é fato que nós vamos ter pessoas que vão se infectar, nós vamos ter pessoas que vão, né, desenvolver essa doença, outras pessoas não, né? E teremos que enfrentar, essa é a nossa realidade. Eu acho que a gente também não pode negar a realidade, né? É fugir dela. Temos essa realidade, ok, vamos acolhê-la e vamos seguir em frente, né? Sem ou diminuindo ao máximo o nosso desespero, vamos dizer assim. Perfeito, professor. Queremos agradecer a sua contribuição aqui para a Expressão Universitária, que nos fez uma análise bem interessante a respeito de como devemos nos comportar diante desta situação, dessa pandemia provocada pelo coronavírus. Graças a Deus que aqui em Erechim não existem tanta gravidade quanto nas capitais brasileiras e no restante do mundo. Grato mais uma vez, professor Felipe, a você em casa que sempre nos prestigia, também o nosso agradecimento especial.